Então vamos começar. Deus seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós já falamos aqui numa oportunidade, sobre essa doutrina que cada dia mais tem angariado admiradores, doutrina herética que nasceu dentro da congregação através de algumas lideranças e que é um erro doutrinário, né? A gente vai ver aqui durante esses minutos quais são os problemas dessa tão falada heresia, as 7 partes, e de maneira que depois desse nosso bate-papo, desse segundo bate-papo sobre esse mesmo assunto, nós vamos ficar bastante convencidos de que sim, é uma heresia, é uma doutrina herética que não merece a nossa credibilidade. Eu fiz um compilado, depois eu posso até passar para os irmãos, sobre essa doutrina. Eu peguei 25 pontos que ela entra em conflito com a Bíblia e trouxe os comentários sobre esses pontos. Eu vou ler cada um deles, de maneira que vai ficar muito claro qual que é o problema dessa doutrina. Primeiro ponto, eles afirmam: Deus é impessoal e distinto de Jesus. Impessoal, né? Na verdade, Deus é uma pessoa distinta de Jesus. Ele não é impessoal, ele é uma pessoa. Ele compõe a Trindade na primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo 7, vem dito que no céu são 3, o Pai, a Palavra, que é o Verbo, e o Espírito Santo, né? Ela trata Cristo como sendo o Verbo. Ou seja, aqui já fica claro que são 3 pessoas. Então, Deus não pode ser impessoal. Primeiro problema. Segundo ponto que eles afirmam, Jesus é um arcanjo, o príncipe dos anjos. Comentário. Segundo Hebreus, capítulo 1, no versículo 4, Cristo é superior aos anjos. Arcanjo significa uma categoria angélica acima de anjo, mas ainda assim é um anjo. Então, essa afirmação dessa doutrina herética entra em conflito com a Bíblia, no sentido de que Cristo é superior aos anjos. E aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, foi dito lá na cena da tentação. Então, Cristo não pode ser um arcanjo. Terceira afirmação: o céu é 160 vezes maior do que a terra, com 24 nações, 35 mil cidades, 336 bilhões de anjos, com casas, propriedades, campos e fazendas. Essa descrição dessa metrópole, né, desse universo, com 24 nações, 35 mil cidades, 336 bilhões de anjos, choca-se com o texto bíblico em Apocalipse 21, onde o texto de Apocalipse 21 afirma não existir 35 mil cidades, apenas uma única cidade, a Nova Jerusalém. É muita pretensão a gente querer quantificar o universo angélico. É muita ousadia, eu diria, a gente determinar o número de anjos que existem no céu. São incontáveis, o número é infinito. O homem não tem essa conta, né? Essa conta é algo não revelado. Por quê? Porque os anjos fazem parte do poder e a glória de Deus, e a sua glória é imensurável. Qualquer número que a gente supor ter por meio de qualquer tipo de expediente deve ser visto com muita reserva, né? Claramente,
aqui nós temos um grande problema, porque ele diz que é como se tivesse uma realidade paralela. É uma loucura, é uma loucura. Olha só o que ele afirma no ponto 4. A tecnologia do céu é muitíssimas vezes mais avançada do que a Terra. E aqui nós temos um outro erro por, é, por verossimilhança. É inverossímil que isso seja necessário, porque é como se o céu dependesse de algum tipo de tecnologia. E o mundo do porvir é totalmente espiritual. A Bíblia nos ensina isso. Tecnologia é uma necessidade humana. O homem que foi quem criou isso. E no reino eterno, a ciência humana e seu paralelo não serão mais necessários. Não há nenhuma necessidade de tecnologia no mundo espiritual. Vamos pensar radares, sensores, celulares, tablets, satélites. Qual que é a utilidade disso no mundo espiritual? É zero. Então, não tem. Lógico que a gente tem que entender que o mundo espiritual supera a racionalidade humana, em termos de inteligência, em termos de ciência. Sim, a gente pode dizer que o mundo espiritual é muitas vezes mais elevado do que a Terra, mas aí dizer que a tecnologia em si tem paralelo, eu já acho difícil, muito difícil. Ponto 5. Há anjos que fazem turnês de canto. Há anjos maestros, cantores e músicos em 35 famílias de instrumento. Aqui nós temos um problema. Evidente que tem anjo que entoam louvores e cânticos no céu. Isso não é difícil de se imaginar. Porque os anjos louvam a Deus. E nós sabemos que tem trombetas com finalidades específicas no céu. Né? Quando as trombetas soaram lá na visão de Apocalipse, as pragas começaram a acontecer, etc. e tal. Mas é, 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 é pouco provável que eles estejam organizados desta forma. Muito pouco provável. Muito pouco provável, tá? Vamos lá. Olha só, mais um problema aqui. O ponto número 6 que eu separei aqui para a gente falar. Lúcifer enganou 700 bilhões de anjos, um terço dos anjos das nações 1 e 2. Então, Deus os mandou para a terra. Comentário. De novo, ele insiste em numerar a miríade. A Bíblia não discrimina a quantidade de anjos que esteve envolvida na rebelião. Nós sabemos que a terça parte das estrelas, que nós assumimos como sendo os anjos, foi corrompida, mas que esse número das 700 bilhões, a gente não pode afirmar. Textualmente, não temos como afirmar tal coisa. E a gente tem que confrontar uma revelação com a Bíblia. Se a revelação entra em conflito com o texto bíblico, ela não é revelação. É um sonho, é um delírio, é um pesadelo, é qualquer outra coisa, porque Deus não é confusão. Se o texto bíblico claramente se opõe àquilo que está sendo anunciado, a gente tem por certo que aquilo não provém de Deus. Sempre. Um texto particular não pode sobrepor uma verdade bíblica. Nós temos o cânon, nós temos a Bíblia, deixada como forma absoluta da palavra de Deus. Se a Bíblia, que é fonte de toda a nossa credibilidade,
ela está sendo confrontada e deixada em segundo plano por revelação de Cicrano ou Bertrano, por qualquer que seja a razão ou a beleza dessa revelação, nós estamos no caminho do lodo. Ponto número 7. Os seres humanos são anjos que estão na Terra para se purificar. Notem que aqueles 700 bilhões de anjos do ponto anterior que foram enviados para a Terra participaram da rebelião. A Bíblia é clara em dizer que os anjos que tomaram partido na rebelião, eles não serão alcançados pela graça, pelo perdão. Eles já foram reservados para o dia do juízo. Então é um erro e esse é o único cenário possível para os anjos deixarem o céu e virem para a terra, tá? Eles foram expulsos do céu. E aqui ele coloca que os seres humanos seriam como esses demônios que participaram dessa rebelião e estão na terra para se purificar. Um erro terrível, um erro gravíssimo. Primeiro, seres humanos não são anjos. Os seres humanos são inferiores aos anjos, como a gente pode ver no Salmo número 8, no versículo 5, ou na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 7. Segundo, ele alude uma possibilidade de redenção, na ideia de que, em tese, seríamos anjos no processo de purificação, por ter participado da rebelião, e teria a oportunidade de se purificar. É um segundo erro, porque quem participou da rebelião não será alcançado pelo perdão. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, primeira epístola de São Judas, no capítulo 1, versículo 6. Não tem perdão para os anjos rebelados. Então, se ele diz que nós somos anjos, ele erra porque os seres humanos são inferiores ao anjo. E, se isso fosse possível, nós teríamos participado da rebelião, sendo anjo, assumindo que a tese dele funcionasse, né? Assumindo que funcionasse. Ela esbarraria no segundo problema. Quem participou da rebelião não terá perdão. Então, é um erro duplo, um erro terrível, é um erro, assim, essa doutrina é uma doutrina nefasta, é uma doutrina que ofende a Bíblia. Ela chega a ser risível aos conhecedores de Bíblia, porque ela não resiste a um exame mais apurado. Ponto número 8. Até aqui todo mundo está acompanhando? Responde aqui no chat para mim ver se vocês estão acompanhando a explicação. Tá bom. Vamos continuar. Olha só, gente, vamos analisar o próximo ponto que eu separei para a gente olhar se faz sentido. Os corpos sem vida dos anjos estão no céu. Ele embarca nessa loucura e ele continua. Lembra, primeiro ele falou o seguinte, que 700 bilhões de anjos foram enviados para a Terra porque participaram da rebelião. Ele afirmou isso. Eu afastei essa possibilidade junto com vocês. Depois ele disse que esses 700 bilhões de anjos, uma parte eram seres humanos que estão buscando a purificação na Terra. Refutei novamente. São Pedro e São Judas não deixam nenhuma possibilidade disso ser real. E agora ele diz que esses anjos que vieram para a Terra deixaram os corpos sem vidas no céu. É muita droga na cabeça. Não é possível que uma pessoa que minimamente conheça de Bíblia possa afirmar um absurdo desse. É muita loucura para uma pessoa só. Porque é o seguinte, nas Escrituras, nós não achamos em nenhum ponto alguma coisa escrita dizendo que existe um amontoado de corpos sem vida no céu. Em todo momento, vem dito, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 7, que todos os anjos, todos, eu disse, os anjos, estavam ao redor do trono e todos prostraram seus rostos e adoraram a Deus. Todos. Dos anjos que estão no céu, todos prostraram e adoraram. Aqui diz que tem algum corpo lá, mambebe e inerte? Não diz. Então é assim, é preciso muita ginástica para a tese funcionar, porque ela não resiste minimamente
um exame bíblico. Por que cargas d'água iriam ficar corpos no céu se o reino dos céus é espiritual, não é matéria? Entende? Ele faz um paralelo com a vida, como se fosse assim, tivesse saído o espírito do corpo espiritual, como se isso fosse possível. Olha só, a coisa só fica pior. Olha o ponto número 9. O espírito entra no corpo na hora do parto. Olha só a ideia. O corpo está lá, o corpo gerando na gestante sem o espírito, um corpo inerte. Depois, quando nasce, na hora do parto, o espírito entra, sendo que na realidade ele confunde, o espírito é o fôlego da vida, é o ânimo. Então, assim, desde o do dia 1, o feto já tem ânimo, já tem vida. Então, é assim, não conhece o mínimo de biologia, não conhece o mínimo de reprodução. Não há esse fenômeno. Se houvesse essa possibilidade de gerar um corpo sem vida até o 9º mês de gestação, e no instante em que o corpo fosse nascer e começasse a viver, seria uma coisa surreal. Surreal. Porque o corpo da mulher não suporta um único dia carregar um feto sem vida, sem dar sinais. Começa um processo de expulsão natural. Imagina levar uma gestação até o 9º mês de algo que não tem fôlego de vida. É uma coisa surreal. Surreal, para dizer. Surreal. Ponto número 10. A matéria foi criada pela palavra de Deus. O mundo espiritual é uma porção de Deus. Bom, aqui nós temos um problema sutil. Deus criou céus e terra. Gênesis 1:1. O mundo espiritual existente é evidentemente uma criação sua, mas não é a sua extensão. O mundo não é a extensão de Deus, porque se fosse, o mundo seria criador e não criatura. A relação que tem entre toda a criação e Deus é de criatura e criador, não de criador-criador. Uma extensão é uma continuação. Se o mundo fosse uma continuação de Deus, o mundo seria criador e não criatura. É sutil, mas é um erro textual. Não salva nada dessa teoria, eu já vou avisando para vocês. Ponto número 11. Miguel é Jesus Cristo. Miguel é Jesus Cristo. Eu fiz um texto especificamente, eu peguei esse ponto e construí um texto especificamente para refutar esse ponto. Mas a gente não precisa ir muito além. Eu vou dar só um argumento para vocês. Miguel é um anjo, certo? Um arcanjo, que é um tipo de anjo. Cristo é superior aos anjos. Só isso já desmonta lá aos Hebreus, no capítulo 1 ou no capítulo 4, eu não tenho certeza onde está escrito. Mas está escrito que Cristo é superior aos anjos. Cristo é Deus, só faltava Cristo ser da estatura dos anjos. Pela sequência, lá aos Hebreus, no comecinho da carta aos Hebreus, está assim, os anjos são superiores aos homens e Cristo é superior aos anjos. Para a gente ficar com uma hierarquia clara. Então, nós somos menores do que os anjos e os anjos são menores do que Cristo. Nós somos menores do que Cristo também, tá? Então, só aí já desmonta essa tese de que Cristo é o arcanjo Miguel. Eles, os adventistas, os testemunhas de Jeová, eles alegam que Cristo é
é Miguel porque eles não aparecem na mesma cena e nenhuma vez na Bíblia. E que lá no texto de Tessalonicense vem dito que Cristo virá com voz de arcanjo. É de arcanjo, não do arcanjo. Entendeu? E, e pela sequência, a gente tem que considerar, a gente tem que considerar textualmente se faz sentido uma afirmação. Faz sentido nós falarmos que o arcanjo Miguel é Cristo do ponto de vista de criatura e criador? Não faz. Por que que não faz? Porque tem um texto, eu vou até achar o texto para não ficar vazio. Eu vou até achar o texto, só um minuto, por favor. É, tá certo, é Hebreus capítulo 1 mesmo. Cristo é superior aos anjos. Hebreus no capítulo 1. Olha só. Diz assim, no versículo 6: Todos os anjos de Deus o adorem. Ele sujeitou toda a criação embaixo das mãos do Filho. Então nós temos claramente que essa afirmação de que Cristo é Miguel, ela não subsiste. Só fica pior. Vamos avançar. João Batista é reencarnação de Elias. Olha a falta de tato, de compreender os textos, o que ocasiona. Veja, o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo. Só isso encerraria essa questão, está escrito em aos Hebreus 9, 27. Só isso encerraria essa questão de reencarnação. De novo, um homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso enfrentar o juízo. Aí tem algumas pessoas que vão enfrentar a morte duas vezes. Teve o caso na Bíblia, teve o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, o soldado que caiu na cova de Eliseu. Mas eles não experimentaram a reencarnação. Eles ressuscitaram. Eles não reencarnaram, tá? Esse erro é um erro grosso, grotesco, decorre de uma interpretação errônea de Mateus 17:13, porque ali Cristo não está falando de uma reencarnação, ele está falando de uma tipologia, ele está equiparando João Batista a Elias. Por quê? Ele diz que de nascido de mulher não houve igual a João. Ele está reconhecendo o espírito profético de João Batista. Então eles pegam essa parte e literariza. Por isso que eles se equivocam dizendo que João Batista era Elias. João Batista é João Batista, Elias é Elias. Eles, no ponto 13, distribuem a existência em quatro eras. Primeira era de Adão a Moisés, segunda de Moisés a Cristo, depois a era do Evangelho, que é da graça, e depois a era do milênio. Aqui é uma forma particular de distribuir a existência. A Bíblia não distribui assim, a Bíblia distribui em dispensações.
adâmica, noética, mosaica, davídica, da graça, profética, enfim, de uma distribuição diferente dessa. Porque, por exemplo, aqui de Moisés a Cristo, da lei para a graça, pulou os profetas, entendeu? Então, essa distribuição é uma distribuição particular, nem sei dizer se funcionaria. Ponto número 14. O diabo usa da usura, os juros, e ordenâncias de aparência de santidade para corromper. Sobre esse ponto, a Bíblia condena a usura. Sobre ordenância, eu não entendi que ordenâncias que eram essas. Pelo jeito, o autor se refere à ordenância dentro da igreja, mas como a gente não tem o que ele quer dizer com isso, para quem está de fora, apesar de eu ter contato com essa heresia até para poder refutá-la, eu não consegui captar de que ordenança ele estava falando. Provavelmente alguma coisa dentro da igreja. Ponto número 15. Do mesmo jeito que a Inglaterra tem um rei que não reina, mas sim um parlamento que governa, a igreja hoje tem Cristo por rei, mas quem governa são os anciões. É assim, gente. É o que eu falo. Aqui você vê uma mágoa, um ressentimento. Uma das pessoas que está à frente desse movimento, vamos assim dizer, era um irmão muito estimado, muito respeitado, que jogou na lata do lixo um ministério de 19 anos para embarcar nessa loucura, nessa coisa desprezível que é essas 7 partes. E ele trouxe para o bojo dessa discussão todo o seu ressentimento com a instituição. Quando ele fala que quem governa a igreja são os anciões, ele comete um equívoco tremendo, porque a igreja não é a instituição. A igreja é o povo. Os anciões não governam o povo. Os anciões governam as instituições, né? O ajuntamento é livre e não depende da instituição. Tem igreja, uma parte da igreja está na congregação, uma parte da igreja está na universal, uma parte da igreja está na assembleia, que nem sequer tem anciões. Como que eles podem coordenar a igreja se eles não têm ascendência sobre o povo que estão em outras instituições? E a igreja não é a instituição. Então, é assim, a crítica dele é com relação à liderança da igreja. Só que a liderança da igreja é um poder legítimo, nós cremos, tá? Temos que crer, que foi instituído, constituído por Deus, em nome do povo. Em algum momento, a igreja se organizou nesse sentido. Em algum momento. Se hoje é assim ou não, a gente não pode criticar. Eu tenho várias reservas com relação ao papel das lideranças. Mas a gente não pode confundir as coisas. Aqui ele está dizendo que a cabeça da igreja é Cristo. Ele que governa a igreja, independente da instituição. Tá? Ponto número 16. A maçonaria está infiltrada na igreja, com símbolos nas fachadas, nos letreiros e nas capas das novas Bíblias. Você vê que é um fenômeno tipicamente cecebista, que ele generaliza e particulariza somente na congregação. De novo, a igreja não é a congregação. Uma parte da igreja está na congregação. Sobre o envolvimento com sociedades secretas, assim, a gente teve um problema no passado recente, na gestão reada, a proximidade com essas sociedades secretas foi algo flagrante. O que me consta é que foram removidos boa parte, nunca dá para tirar todos, né?
Enfim, irmãos, a gente tem que entender que dentro de uma coletividade existe sempre interesses que a gente não confessa na frente das pessoas. E a gente nunca vai conseguir controlar 100% um grupo. Pode ser um grupo pequeno, 10 pessoas, já não é incontrolável, porque o que cada um faz no seu particular nunca vai ser trazido à tona a menos que haja um escândalo, entendeu? Mas é um problema, assim. Em todas as igrejas tem maçons, em todas, porque eles são uma sociedade que angariam poder político. Então, eles têm poder político na sociedade, na política, nos esportes, na religião. Aonde tem poder político, eles se infiltram. E dentro da congregação, a gente é um colosso, uma organização, é a quarta maior do planeta. Corrigindo, a quarta maior do Brasil. Quarta ou quinta maior do Brasil, tá? Quarta ou quinta maior do Brasil. Isso é um poder, um orçamento gigantesco. É claro que desperta a atenção, é claro que desperta o assédio. Se tem, se não tem, nós nunca saberemos, porque isso não é informação disponível para o público, tá? Ponto número 17. Somente 15% dos trigos serão salvos. CCB, somente 0,0009% são trigo. Aqui, irmãos, é assim, parece que eu estou lendo um requiem de um bêbado, assim. É tanta loucura para uma cabeça só que você pensa que isso aqui foi feito por uma criança. Trigo é como eles chamam as pessoas que serão salvos, né? Aqui você vê a crítica que ele está dizendo. Aqui é uma mensagem, né? Que 0,0009% das CCB são trigos, ou seja, uma imensa minoria vai se salvar. De novo, ele confunde tudo. Por quê? Quem é ele na fila do mercado às 6 da manhã para determinar quem que vai se salvar? Ele é Deus? Não. Ele é um mero mortal que está equivocadamente equivocado sobre tudo que ele falou a respeito das 7 partes. Sobre tudo. Até o que ele não falou está errado. Imagina o que ele falou. Pelo simples fato, irmãos, que ninguém sabe quantos serão salvos. Toda sorte de estimativa. Ah, vai ser salvo tantos por tantos bilhões de pessoas. Deve ser ridicularizada por nós. Porque somente Deus conhece o número dos escolhidos. A diferença entre a graça de Deus, os trigos, né, e a igreja, que reúne todos, é assim, você fica até chovendo no molhado, porque é tanta barbaridade que você não sabe nem por onde começar. Primeiro, a gente precisa conceituar o que é graça. Ele chamou de graça os trigos que seriam as pessoas que seriam salvos. Não é isso que é graça. Graça é um favor imerecido da parte de Deus para com os homens. Como? Enviando o seu Filho como nosso Redentor, pagando pelos nossos pecados um duro madeiro de cruz. Isso é graça, não trigo. Não tem nada a ver com trigo. Graça é favor imerecido. Segundo, igreja é a reunião dos povos. É o ajuntamento dos povos em torno da doutrina de Cristo. Isso é igreja. Então, essa relação que ele fez já está errada por conceito, porque ele errou na definição do que é as coisas. Crianças, os portadores de síndrome de Down e os índios são automaticamente trigos. É assim. Tomar uma água. Véio. As crianças são o reino do céu. Mateus 19. Sobre as pessoas com faculdades mentais prejudicadas, incluindo aí os casos mais severos de síndrome de Down, nem eles errarão o caminho do céu. Isaías 35. Sobre os índios, aí a gente tem que olhar com mais cuidado.
aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Porque tem índio que não creu em Deus. Então, não atende à condição de ser alcançado pela salvação. Tá? Bom, aí ele diz na 20ª, os 7 anjos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Franciscão. E deixa o último em automaticamente o cabeça, o irmão Carlos, que encabeça essa loucura chamada 7 partes. A gente já viu que os anjos são superiores aos homens. Salmos 8, no versículo 5, e aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 7. Não tem como os homens serem anjos. Nossa estatura é menor. Essa tese dele não funciona. Não funciona. 21º. Tudo que o Luiz Franciscão escreveu e ensinou tem o mesmo valor que a Bíblia. Só não foi incluído porque viveu em época diferente. O ensino, isso é uma afirmação, tá? Tudo que o Franciscão escreveu e ensinou tem o mesmo valor que a Bíblia. Só não foi incluído porque viveu em época diferente. Irmãos, é assim. O ensino desenvolvido pelo Franciscão, fundador da congregação cristã do Brasil e de algumas outras igrejas no mundo, é de inestimável importância e utilidade. Sua inspiração é inquestionável, é reconhecida, é aceita. No entanto, nada do que ele escreveu ou ensinou se equipara. Primeiro porque, por conceito, né, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Se houvesse outra coisa que se equipara a ela, ela não seria infalível. Tudo que se equipara não é infalível. E segundo, porque o autor nunca teve essa intenção, né? A gente, a gente nota até uma contradição. Lembra que eu falei que o ponto que eles disseram que Cristo é a cabeça da igreja, mas a igreja é coordenada, governada pelos anciões? Franciscão era ancião. E aqui ele está dizendo que tudo que o Franciscão fez tem o mesmo valor da Bíblia. É uma contradição, porque lá ele criticava, aqui ele aceita. Não faz sentido, né? É, a gente não reconhece nada, nenhum escrito, nenhum legado, nenhuma pregação, nada, absolutamente nada no mesmo patamar da Bíblia. Não reconhecemos. O anjo com o livrinho no Apocalipse 10, no capítulo 10, era o irmão Franciscão. É assim, é duro, né, ter que afirmar uma coisa dessa. Pior ainda é defender. Irmãos, nós somos inferiores aos anjos. Nunca se esqueçam disso. Nós somos inferiores aos anjos. A expansão do universo irá se estabilizar no ano 2047. Irmãos, aqui eu acho que essa pessoa aqui, esse irmão Carlos aí, ele nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia. Sinceramente, eu acho isso. Ele está dizendo que o universo vai se estabilizar, ou seja, o universo está em expansão até o ano 2047. Só que em Gênesis capítulo 2, versículo 1, Deus descansa da criação. Ele já criou tudo. Ainda que o homem não conheça a totalidade da criação, ela já está criada. E Deus já descansou do feito da sua criação. Último, o dia da volta do Senhor será no ano 2060. É a tampa do caixão do louco. É bater pandeiro para maluco.
Comentário. Mas daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiais, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13, 32 e 33. Portanto, irmãos, toda a previsão da volta de Cristo é mera especulação. Então, esses foram os pontos. Não, não é o Carlos Reinar, não, irmão Jerônimo. É o irmão Carlos das Sete Partes. Eu não sei o sobrenome dele. Tem um site aí que baixa os áudios, são sei lá quantas horas de suposta revelação. Mas não é o Reinar, não. Irmãos, passou quase uma hora a gente falando desses pontos. E esses 25 pontos que eu citei, eles mostram bem quão erática é essa doutrina, o quão frágil é essa doutrina em termos de apoio bíblico, porque nós temos heresias, irmãos, que são heresias que decorrem de uma interpretação errônea do ponto bíblico, né? Ou, ou não uma interpretação errônea, mas uma interpretação propositadamente diferente do que afirma o texto bíblico. Assim ficou melhor. Mas aqui, irmãos, a maioria do que vemos são pontos que não têm apoio bíblico nenhum. São afirmações que nasceram na cabeça de alguém sem que seja possível atestar a fundamentação bíblica. Nós não achamos nada, irmão. Pelo contrário, o texto bíblico afirma coisas diferentes daquilo que eles afirmam. Então, irmãos, quando a gente se depara com uma situação dessa, tipicamente como essa, aonde você tem o texto bíblico apontando uma direção e as supostas revelações apontando em outra direção, eu aconselho, no amor de Cristo, que os irmãos fiquem nos primeiros rudimentos, que os irmãos fiquem com aquilo que nós fomos ensinados, né? É evidente que até o final dos tempos, muitos espertalhões vão querer anunciar falsas verdades para enganar e para iludir o povo santo. Mas nós temos a Bíblia como nosso fiel da balança. Se não está na Bíblia, irmão, se não confere com o que está na Bíblia, rejeita que não provém de Deus. Tá bom? Irmãos, nós temos ainda alguns minutinhos. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem fazer pelo, pelo chat ou pode abrir o microfone e formular a pergunta. Se quiser que volte a um ponto que não ficou claro também, é só falar que eu volto. Irmão Rafael, paz Deus. Amém. Irmão, eu queria fazer uma pergunta, talvez possa até ser uma pergunta boba, mas eu fiquei em dúvida. Ontem, o senhor mandou na palavra que chegou o tempo do senhor escolher os seus discípulos e os seguidores. E a minha questão eu sei que é uma coisa íntima entre nós e Deus, né? Mas assim, existe alguma forma da gente saber se a gente é discípulo, se a gente é seguidor? Como que a gente consegue, irmão, discernir isso daí? O irmão saberia me explicar, fazendo favor? Pode ser uma pergunta boba, mas assim, eu fiquei em dúvida ontem. Tá bom. Vamos lá. Primeiro, irmã Isabel, certo? Isso, irmão. Ah, sim. Vamos lá. Discípulo significa aluno, aprendiz, né? Que tem um mestre.
significa adepto, aquele que segue alguém. Do ponto de vista prático, a gente tem uma pequena diferença, porque alguns discípulos se tornaram apóstolos, ou seja, enviados. Então, na Bíblia, a gente tem. Eu vou dar um exemplo no texto bíblico que vai ficar mais fácil da irmã compreender qual grupo a irmã pertence, se de um ou outro. Mas eu já digo para a irmã que não tem prejuízo nenhum se a irmã for um ou outro. Mas eu vou explicar a diferença. No tempo de Jesus, tinha os discípulos, os 12 discípulos, depois foram até mais, 70, 50, um monte de discípulo, mas vamos ficar nos 12 para o exemplo que eu estou querendo explicar. 12 discípulos, e tinha a multidão que seguia Jesus. Vários momentos você tem Jesus no deserto pregando, perto do mar, e uma multidão que seguia ele. E você tem os discípulos. Aqueles discípulos, aquele grupo menor em relação ao grupo maior, menor o grupo discípulo, os seguidores, o grupo maior. Aquele grupo menor que estava mais próximo de Jesus estava sendo qualificado para dar continuidade ao legado de Jesus. Eles se tornaram apóstolos, eles lideraram a igreja. Então, tem a ver com o chamado. A irmã está seguindo Jesus sem protagonizar nada na obra. Ou seja, a irmã é uma irmã comum. Tem um grupo de pessoas que está sendo trabalhado para atuar ativamente no legado, quer seja orando, visitando, pregando, ajudando, curando. Ou seja, no caso da irmã, se a irmã não se dedica ativamente em algum trabalho em prol da obra, a irmã é uma seguidora. Não é um demérito, não é um problema, não, absolutamente não é nenhum problema, tá? Mas a irmã quer mais, a irmã se achega aos pés de Cristo, a irmã evangeliza, vai em hospital, vai em leprosário, vai em cadeia, vai nas pontes, nas ruas. Então a irmã já não é mais um seguidor. A irmã já está no discipulado. A irmã já está no caminho do apostolado. A irmã já está naquele grupo menor que trabalha para a manutenção do legado de Cristo. Porque tem um grupo que se beneficia de toda a estrutura criada em prol da igreja, ou seja, minimamente esse grupo maior, eu dei o exemplo dos dois grupos, o grupo maior vai na igreja, ouve a palavra, ora, mas assim, não trabalha por aquilo. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas existe um grupo menor, infinitamente menor, que trabalha, quer seja limpando a casa de oração, quer seja orando pelos aqueles que estão enfermos, visitando aqueles que estão enfermos, evangelizando, pregando, olhando carro, vendendo Bíblia, vendendo inária, contando dinheiro, varrendo a calçada, fazendo alguma coisa em prol do grupo maior. É só essa a diferença, entendeu? O grupo menor trabalha em prol do grupo maior. O grupo maior se beneficia desse organismo criado. Não é nenhum problema a irmã ser seguidora ou a irmã ser discípula. Não há nenhum problema, tem salvação para os dois. Mas é bom saber que o galardão do grupo menor, do discipulado, é maior do que o galardão do grupo maior. Com certeza é maior. Ficou claro a explicação, irmã? Sim, irmão, Deus que te abençoe, viu? Perdão aí pela pergunta.
Não precisa pedir perdão, não. E nada melhor que a gente falar com uma pessoa que tem conhecimento, né? Deus abençoe. Amém. Tem uma pergunta aqui no chat. No capítulo 2 de Gênesis está escrito que o Senhor formou o homem do pó da terra. E no capítulo 1 está dizendo que Deus fez o homem à sua imagem. Ele está perguntando se o homem do capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2. Na verdade, o que temos ali no capítulo 2 é um detalhamento do capítulo 1. Os dois homens aqui descritos, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2, se referem a Adão. Tá? Não existiu outro homem antes de Adão. Não existiu um homem criado do pó da terra e um homem feito à sua imagem e semelhança. É que o capítulo é que tem uma a narrativa judaica no hebraico, ela normalmente ela introduz um assunto e depois esmiuça esse assunto. Essa é a razão de repetir, aparentemente repetir algum fato que já tinha sido narrado. Mais alguém tem perguntas? Irmão, paz de Deus. Amém. Outro detalhe que nós notamos quando a gente escutou esses áudios, irmão, e foi um consenso na nossa família, foi a diminuição do papel e da importância do Senhor Jesus em todo o desenvolvimento da graça de Deus nos nossos corações, daquilo que Deus fez com a gente. A impressão que ele propositalmente, com os áudios, ele diminuía a importância do Senhor. E outro detalhe que o irmão não comentou, que eu acho que mais esdrúxulo ainda, é a questão do poder que ele fala nos áudios dele, né? A gente pode meio que acessar um poder que está suspenso no plano espiritual, e vai lá e tira o poder. Quando ele fala isso, ele exclui a ideia de que a gente precisa pedir para o Senhor. Né? Ele tira o Senhor dessa parte assim, de pedir uma bênção, de pedir uma cura, e é como se nós mesmos pudéssemos lá acessar esse suposto poder que ele fala. Deus abençoe, viu? Amém. Muito bem lembrado. É a autossuficiência, né? Que o homem, ele acessando esse poder, ele está autossuficiente. Muito bem lembrado. Irmãos, eu não tive estômago para ler, para ouvir todos os áudios, que é muita loucura para uma pessoa só. É muita coisa para a cabeça. E quando eu vi que, principalmente as ideias centrais, entram em conflito com o texto bíblico, eu já falei que era heresia e larguei de mão, né? Mas muitos irmãos vêm me perguntar nos cafés, sempre tem alguma pergunta relacionada a esse assunto, sempre os irmãos comentam sobre esse assunto e a gente já tinha feito um café específico para falar disso faz uns 3, 4 meses e hoje a gente fez de novo para deixar uma vez mais claro a nossa posição com relação a isso, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar sobre
o tema ou sobre outro assunto qualquer? Pode encerrar? Edu de Rio Preto tá aí. Tem alguma pergunta, Edu? Não, meu irmão, só aprendendo mesmo. Que abençoe. Amém. Saúde a todos aí, saudade de vocês. Em breve vamos aí de Abençoe. novo. Amém. Saúde a sua família também. Amém. Tá bom, meus queridos, foi um enorme prazer, é sempre uma alegria conversar com vocês. Hoje um assunto bastante delicado, um assunto que nós temos que se envolver para defender as bases da nossa crença, da nossa fé, porque esse movimento herético nasceu dentro dos limites da congregação e agora está se espalhando, né? Quando os críticos criticam essa heresia, eles atingem ela em si, mas atingem indiretamente a congregação que foi o berço dessa heresia. Por isso que nós temos que marcar uma posição firme, nos posicionarmos com muita clareza contra essa heresia, deixando claro que é um movimento que a gente não reconhece, que a gente não pertence a esse grupo, e que os irmãos, ao identificar algum irmão defendendo essa tese, os irmãos devem instá-lo, devem orientar ele com muita paciência que esse caminho é um caminho de heresia, é um caminho que se opõe a tudo aquilo que nós aprendemos, como o irmão falou há pouco. Ele não gravei o nome dele, esse penúltimo que falou sobre o poder. Tira o papel da submissão do homem, querendo colocar o homem na mesma condição de Deus, querendo colocar o homem na mesma condição de anjo. Assim, é uma série de problemas que a gente tem com relação a essa heresia. Então, se Deus prepara, no domingo nós teremos um café especial depois do culto do Brás, com os irmãos de Sudmenuce. Vai ser um culto de jovens com perguntas, e aí o café vai ser dentro do cultinho deles. Fiquem atentos aos links. Se Deus preparar, participem conosco, vai ser bem interessante. Nós vamos responder as perguntas da mocidade, então tem bastante perguntas interessantes que a mocidade formulou. Eu espero que sejam perguntas que a gente consiga responder, tá bom? Fiquem atentos aos grupos aí, ao link domingo, depois do culto do Brás, tá? Vai ser rapidinho. Quem Deus preparar, participa, vai ser de grande alegria. Vamos fazer uma rápida oração para agradecer tudo aquilo que Deus nos preparou nessa noite, tá bom? Unidos, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, Pai nosso que está no céu, na terra e no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, nossos fracos joelhos se curvam na Tua presença, no ato de humilhação. Graça te damos por essa sorte de sermos chamados filhos do Teu amor, chamados filhos da eleição que o Senhor nos elegeu em Cristo para herdar a Sua glória se formos firmes e fiéis. Perdoa as nossas faltas, os nossos muitos erros cometidos na Tua presença. Erramos pela condição de seres imperfeitos que somos, mas o nosso desejo é acertar na Tua presença. Dê-nos essa condição e cada vez mais chegar na Tua presença na condição perfeita, livre de máculas, livre de toda sorte de iniquidade que assola o caminho da humanidade. Senhor, nós te apresentamos todos que aqui estão, atende, socorre, cura, restaura, ajuda, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Graça te damos por essa oportunidade de uma vez mais falar da Tua palavra, defender a Tua palavra, defender o Teu legado, fazer com que
a ciência, a luz e o conhecimento sejam capazes de afastar movimentos como esse. Nós temos certeza de que cada um aqui presente aprendeu um pouquinho mais e tem armas e ferramentas necessárias para defender a apologia da tua palavra. Senhor, queira com que esses idealizadores desse movimento entendam, reconheçam que estão equivocados, que eles abdiquem dessa vocação, para que eles possam evitar os danos no meio da tua obra. Graça te damos por todos aqueles que foram congregacionados no teu caminho. Nesta noite, com o retorno dos cultos, a sua casa novamente está cheia do povo. Nós somos te gratos por esta sorte. Não tínhamos mais expectativas de que ainda esse ano fôssemos conseguir congregar, mas o Senhor deu-nos essa condição. Abençoa cada vez mais a humanidade para que ela possa alcançar a cura desta peste, para que vidas não possam ser perdidas, vidas não possam ser ceifadas, mas guarda a humanidade deste mal que varre a terra. Graça te damos em tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Paz, graça, o amor do Senhor permaneça nos nossos corações para sempre. Deus seja louvado, irmãos. Amém. O Rafa, esse conteúdo ficou gravado em algum lugar? Ficou, tá gravado. Ah, então tá bom, então.